Olá, meus anjinhos! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesta bagaça. Sobre o que vamos falar hoje? Sobre transtorno de ansiedade generalizada e crise de pânico. Transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG, né, uma abreviação de transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como TAG pelos psicólogos e psiquiatras. Eu queria falar sobre isso porque muita gente passa pelo transtorno de ansiedade, muita gente pode estar convivendo com isso e não sabe, não descobriu, não foi diagnosticada ou não sabe como lidar com isso, né? Deixa eu só tentar alinhar aqui. Opa, quase que foi demais. Acho que foi demais mesmo. Não sabe qual que é o problema? Você tá vendo que aqui embaixo tem, aqui atrás tem as linhas ali, ó. Ali, ó, tá uma linha, né? Que é a linha do painel, né? Aí eu tô tentando alinhar a câmera para ela ficar reta com aquilo ali. Só que parece que quando ela fica reta com aquilo ali, parece que a imagem fica atravessada, fica torta. Parece que eu tô com a cabeça assim, né? Mas não é, pior que ali tá reto. Então eu acho que é o ângulo, né? Enfim, eu não tô bem no meio também, né? Enfim, isso é coisa de virginiano, perfeccionista. Não que eu acredite em signos. Enfim, não é assim, não é a questão do momento. Bom, como que eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade ou melhor, o que é o transtorno de ansiedade e a crise de pânico? Bom, inicialmente, eu, como muitas outras pessoas, achava que o único tipo de transtorno mental que existia era, tipo, loucura e depressão. Só existia esses dois, eu não imaginava que existia outros há 6, 7, 8 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E aí, o que aconteceu? Bom, eu acho que eu tive um pouco de ansiedade a vida toda. O transtorno de ansiedade, ele pode ser genético, né, hereditário, passar de família. Se você tem mãe ou pai com transtorno de ansiedade ou depressão, você tem pelo menos 30% de chance de desenvolver também ao longo da vida. E se você tiver pai e mãe com algum transtorno mental, você tem 70% de chance de desenvolver. Apesar de que, como diz um colega meu que é psiquiatra, ele diz: todo mundo tem algum transtorno mental. A questão é se você vai desenvolver ele, se você vai aflorar ele durante a sua vida ou não, né? Então, todos somos loucos de alguma forma. Ou melhor, doentes mentais, né? Para não generalizar. Enfim, e como é que foi que eu descobri? Bom, a primeira vez eu tive uma crise de ansiedade misturada com crise de pânico e eu ainda vou gravar um vídeo para tentar separar bem o que é uma e o que é a outra, mas elas são muito semelhantes e geralmente o pânico ele é a evolução da ansiedade. Quando você tem uma crise de ansiedade muito intensa, ela tende a evoluir para o pânico. Como que aconteceu? Eu já havia passado mal algumas vezes, isso foi 7, 8 anos atrás. Eu já havia passado mal, eu trabalho com produção de eventos, né? Então, de shows, de espetáculos. E quem trabalha com isso sabe a pressão psicológica que é, tipo, você contrata um show, o show custa caro, aí chega a semana do evento, tá marcando chuva, não tá vendendo ingresso, o custo do evento é alto. Geralmente quem trabalha com isso não tem um grande capital guardado, então muitas vezes o evento que você está fazendo, ele custa muito mais do que o que você tem em mão. Vou dar um exemplo, às vezes o evento custava, por exemplo, sei lá, 30 mil reais, mas eu só tinha 5 mil reais, por exemplo. Então eu só tinha grana para dar a largada do projeto. E a partir daí precisava vender ingressos, e a gente vai dando esse tiro no escuro mesmo, promotor de evento, empreendedor. Quem empreende sabe que às vezes você dá uns tiros no escuro, que você tem que tentar a sorte. E muitas vezes dava certo, mas às vezes não. E aí há 6, 7 anos atrás, às vésperas de alguns eventos eu passei mal, fui parar no hospital, não sabia o que era. Sempre no início de tudo isso eu achava que o que eu tinha era problema cardíaco, e não ansiedade, nem depressão, nada. Aí, ou pânico, nada, eu nem sabia como que alguns desses transtornos existiam, como eu disse.
Aí isso foi piorando com o passar do tempo. Claro, acontecia ali algumas crises de desespero, assim, e tal, e aí, pá, passava, a gente acha que é normal, porque a gente não sabe que esses transtornos existem. Então, quando você não sabe, você acha que o que você está passando é normal, entendeu? Muita gente tem crise de ansiedade. Depois que eu passei a pesquisar e estudar sobre esse assunto, hoje eu percebo que diversas pessoas têm algum tipo de transtorno mental que necessitava de tratamento, mas que ela, por ela achar que ela está consciente, ela não tem transtorno mental, né? Muita gente acha isso, porque eu estou consciente, ou porque eu acho que eu estou consciente, então eu não tenho nenhum transtorno mental, eu não tenho nada, eu não preciso de tratamento. E não é bem assim, né? Aliás, não é assim mesmo, né? Enfim, já falei várias vezes que eu vou falar das primeiras vezes como é que foi minhas crises, mas eu vou contextualizando para chegar lá, tá? Então, primeiro passo, eu acho que um dos pivôs foi o fato de eu trabalhar com eventos, mas várias outras coisas aconteceram na minha vida, na minha infância, que eu acho que acabaram pesando, né? Mas acho que a questão não é nem achar o que deu causa, a questão realmente é o mais importante é você descobrir o que você tem, diagnosticar certinho e fazer o tratamento, aceitar que precisa de tratamento, aceitar que precisa de medicação se for o caso, aceitar que precisa de terapia, enfim, acompanhamento médico e tal. Isso é muito importante, porque as causas já não adianta descobrir, porque o negócio já está aí, né? Então tem que resolver dali para frente. E como é que foi o pior dia que deu, assim, desencadeou toda a descoberta de que eu tinha ansiedade ou coisa semelhante? Deixa eu colocar um negócio aqui que vai ficar um pouco mais alto, acho que fica melhor. Isso. Bom, eu já vou contar como é que foi a primeira vez. Algumas vezes eu já tinha sentido, naquele período, há 6, 7, 8 anos atrás, por diversas vezes eu já tinha sentido aquela sensação que algo terrível ia acontecer, sabe? Ou um perigo iminente de morte, ou sensação que algo terrível ia acontecer. Esse é praticamente um sintoma unânime em quem tem crise de ansiedade ou pânico. Começa geralmente por aí, uma sensação de que algo terrível ia acontecer, ou sensação de morte, sensação de perigo, só que você não consegue identificar o que é que está dando causa, você só sente, né? Claro que algumas pessoas canalizam isso para uma coisa só que ela não é real, que só você acha que vai acontecer daquela forma, tipo, você começa a achar que você vai sofrer um acidente e tal. Enfim, cada um cria uma coisa, outros só ficam com a sensação. E daí isso vinha, passava, e por eu não saber o que eu tinha, não iniciar um tratamento, naturalmente foi piorando, né? Porque doença ou ela regride ou ela piora, né? É muito difícil ela estacionar, né? Então, aí foi piorando. E aí teve uma semana que eu praticamente senti isso todos os dias. Eu senti essa sensação de perigo iminente todos os dias, numa certa semana. E nem era uma semana que eu tinha evento, nada. E foi muito difícil aquilo lá, foi um momento que eu passei a beber bastante, porque daí o álcool meio que, tipo, diminui sua consciência, seu nível crítico, então, como que eu posso dizer, tipo, meio que anestesia o sistema nervoso, né? Então, momentaneamente, você sai daquela situação, então o álcool acaba virando uma fuga. E era uma fase que eu estava bebendo muito, porque como eu disse, durante o efeito do álcool você fica melhor. Claro que no dia seguinte, na verdade, você acaba ficando bem pior. Mas era a minha válvula de escape, eu não sabia o que eu tinha, eu achava que na verdade até então era normal tudo isso. E aí teve então, como eu disse, uma semana que eu passei praticamente a semana toda tendo essa sensação de que algo ruim ia acontecer. E a sensação é muito real mesmo. Tipo, não tem como você... Meu Deus, gente, será que isso é um sinal? Será que é uma premonição? Será que é um dom? Será... Sabe? E passou a semana e tal, bebi bastante aquela semana, mas não vi a hora de dar 6 horas pra poder beber alguma coisa com álcool. E aí chegou o domingo, na época eu morava com meus pais, e meus pais foram pro sítio no interior da cidade aqui, um sítio de um parente, e eu fiquei sozinho em casa. E logo que anoiteceu, essa sensação bateu e bateu com muita força. A sensação de perigo iminente, que algo ruim ia acontecer.
e eu não sabia se era comigo ou da onde que viria, e essa sensação foi aumentando, e isso foi a primeira crise de ansiedade que evoluiu para uma crise de pânico. Só que naquele dia eu não fiquei sabendo o que aconteceu comigo, né? O que era que eu estava tendo, né? Para mim era só a sensação, né? Então eu não sabia que isso era uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Para mim havia um perigo iminente de verdade. E eu estava sozinho em casa e eu falei, meu Deus do céu, gente, aquilo foi aumentando, e daí vem os outros sintomas, que é o ataque cardíaco, ou seja, teu coração dispara, bate forte no peito, que você sente até na garganta, parece que o coração quer sair, né? E você começa a suar frio e tremer e nossa, parece que você vai enlouquecer. E aí eu falei, gente, meu Deus do céu, mas que é isso? Que é essa sensação de que algo vai acontecer? Será que eu vou morrer? Daí eu pensei por um instante e pensei, nossa, será que é um sinal de que meus pais, tipo, o sítio que meus pais estavam, dava uns 15 quilômetros de Toledo. E tinha que pegar a BR para vir para casa, né? Daí eu pensei, meu Deus, será que isso é um sinal de que algo ruim vai acontecer com eles? Olha o nível que a gente chega. Eu falei, meu Deus, eles vão sofrer um acidente no caminho, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei, não, eu vou calçar o tênis, eu vou pegar meu carro e vou encontrar eles, porque aí eu venho escoltando eles e se algo de ruim acontecer, eu vou estar lá para socorrer, né? Para amenizar, enfim, eu estando junto ali, eu posso prever a situação, anular a causa, né? Olha o nível que a gente chega. E aí eu comecei a calçar o tênis, me preparar para sair e aquele desespero foi ficando ainda maior, a euforia foi ficando maior, o coração tava disparado, parecia que... Aí eu falei, peraí, não é com eles que vai acontecer alguma coisa, é comigo, eu vou morrer, né? Eu falei, eu vou morrer, certeza que eu vou morrer. E daí, cara, nossa, eu não sabia se eu chamava o SAMU, se eu chamava um vizinho, eu sou muito de não querer incomodar os outros, e isso é muito ruim para quem precisa de ajuda para esse tipo de situação. Eu falei, meu Deus, eu vou ir na UPA. Aí eu peguei meu carro, fui pra UPA, eu cheguei na UPA assim, faltando ar, sufocado, coração disparado, suando frio, tremendo. Falei, eu tô infartando, eu tô morrendo. Cheguei na recepção, falei, eu tô morrendo, eu tô infartando. E aí eu tinha um medidor de pressão, eu não lembro, mas isso fez com que a pressão se elevasse muito. Olha como o cérebro tem influência no corpo, né? Eu sei que tipo minha pressão tava tipo 18/12, algo mais ou menos assim, o batimento 140, algo totalmente fora do normal para quem tava em repouso, né? E aí eu cheguei lá, então eufórico e tal, daí falei pra moça da recepção, moça, eu tô morrendo, eu tô infartando, minha pressão tá alta. Então, como eu disse, a sensação é de morte iminente, a sensação é de um perigo iminente. E aí, pá, fui pra triagem, né? Daí já colocaram como urgente, e, enfim. Cheguei no médico, contei e tal, e até os próprios médicos às vezes têm dificuldade para diagnosticar. Não é no primeiro momento que o médico olha para você e fala, ah, você tem transtorno de ansiedade. Não é assim, simples assim para diagnosticar. E daí eu cheguei, a descrição que eu tinha realmente era de um problema cardíaco, né? E realmente havia sinais de um problema cardíaco. Eles fizeram um eletro, me deram um remédio para baixar a pressão. Não lembro se na oportunidade me deram algum tipo de acalmante, mas eu acho que sim. E aquele dia foi terrível, porque a pressão não baixava. Tipo, como a crise foi tipo a maior de todas, eu já havia tido sinais antes, né, que isso ia acontecer, mas como eu disse, eu não sabia como lidar, não sabia o que era isso. E aquele dia foi a mais forte. E aquela pressão não baixava, a pressão não baixava. Os caras tipo, me deram todo tipo de remédio que tinha pra pressão lá e ficaram monitorando, a pressão não baixava. Eu voltei pra casa, eu passei mal de novo, eu tive outra crise. Eu voltei pra UPA 3 vezes naquela noite. Na terceira vez que eu cheguei lá, o médico falou, cara, você tem que se acalmar, se você não se acalmar, sua pressão não vai baixar. Eu falei, mas eu tô calmo. Só que na verdade eu não tava, né? Eu achava que eu tava. Olha que situação. Enfim. Aí, pá, beleza, dormi, pressão baixou, me doparam de remédio, daí sim, já nas casas alturas já estavam dando acalmante. E era impressionante, porque daí eles dão uma espécie de acalmante na veia, e é impressionante como o efeito daí é imediato, né? Daí aquilo parece que sai, né? Parece que tira de você. Mas como eu não sabia o que eu tinha, eu só me sentia bem, né? Do nada, aplicou na veia o calmante, parecia que todos os sintomas de morte e de perigo sumiam e a paz se restabelecia. Parecia não. Era isso que acontecia de verdade. E então a paz se reestabelecia na minha vida, né? Eu não, posso ir embora agora e tal.
Mas o que aconteceu? Foram dias terríveis, porque na semana seguinte, aí eu voltei a ter crise. Depois que você tem a primeira crise forte, intensa, a tendência é sempre ela ir piorando se você não tratar. É muito provável que vá piorando. E isso foi piorando, mas como eu disse, eu ainda não sabia o que eu tinha, né? Então teve um outro dia da semana, e é até muito engraçado contar a história agora. Tipo, no dia viver foi muito difícil, mas a história se torna engraçada contar ela. Teve uma noite, tipo, uns 3, 4 dias depois, tá? Eu tava deitado no meu quarto e tal, e eu não conseguia dormir, e começou todos esses sintomas de novo que eu já citei. Ataque cardíaco, e pressão subindo, e suor, e desespero, e pânico, e sensação de perigo. E eu sou espírita, e eu tinha assistido uma palestra no Centro Espírita em que o palestrante disse assim: tem gente que morre e não percebe que morreu. Ela passa anos sem saber que morreu. E o cara contou toda a história de um cara que ele mesmo conversou e psicografou, e o cara tinha morrido há 5 anos e não sabia que tinha morrido, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E daí quando eu tive essa crise, chegou um momento que a crise foi tão forte que eu não sabia se eu estava vivo ou morto. Eu fiquei, meu Deus, gente, será que eu já morri? Porque, nossa, tá tudo muito estranho. Sabe, olha a coisa que você cria na cabeça. Aí eu não queria preocupar o pai e a mãe. Peguei meu carro e parti pra UPA, saí louco, furando semáforo, surtado. Falei, meu Deus do céu, se eu chegar na porta da UPA, tiver alguém e eu falar boa noite, e essa pessoa não responder, eu não sei o que eu faço. Acho que eu saio correndo, gritando pela rua, né? Tipo, ah! Porque se a pessoa não respondeu, é porque eu morri, né? O que não é a solução, quer dizer, o que não resolveria nada, porque mais tarde, conversando com o palestrante do Centro Espírita, ele me disse que se eu tivesse morrido de verdade, eu iria até a UPA e seria recepcionado por pessoas, porque a UPA no mundo espiritual também é um hospital que recebe pessoas que morreram. Então, mesmo que eu tivesse morrido, eu chegaria lá e a pessoa que está na porta responderia o meu boa noite. Ou seja, não teria resolvido. Depois eu descobri a técnica para descobrir se eu estou morto ou vivo quando estou com dúvida. Se você quer saber, deixa nos comentários que eu conto em outro vídeo. Bom, vou tentar resumir para a gente ficar mais não tão longo o vídeo. Então, na semana seguinte eu peguei e fui em outras consultas no posto de saúde, consultei com um clínico geral, e eu não recomendo, opinião minha, não recomendo que se você achar que tem algum transtorno mental, evite se consultar com um clínico geral, procure um psiquiatra, tá? Procure um psiquiatra e um psicólogo. E muita gente, inclusive, não sabe a diferença de psicólogo e psiquiatra, tá? O psicólogo, ele é um terapeuta, ele não é um médico. O que é o psiquiatra? Muita gente tem aquele negócio de psiquiatra é pra louco, não é bem assim. O que é um psiquiatra? Ele é um médico que fez os seus 5, 6 anos de medicina, né? Depois fez toda a parte do estágio, tudo certinho. E ele se especializou, ele fez uma pós, ou um mestrado, ou um doutorado em psiquiatria, que é basicamente, de forma bem grossa, uma forma de... Eles estudam como lidar com os transtornos mentais e o quanto isso influencia no seu comportamento, né? Não é tanto a parte química do cérebro. Por exemplo, se teve um derrame, um infarto, alguma coisa, aí é mais uma coisa, um infarto não, porque o infarto não necessariamente atinge o cérebro, mas um AVC, que é o popular derrame, ele afeta o cérebro, um tumor, um câncer no cérebro, essas coisas são mais comuns serem tratadas por neurologistas. Transtornos de comportamento é mais normal ser tratado pelo psiquiatra. Então, e eles têm um conhecimento muito mais além do que o clínico geral, então eles vão te ajudar muito mais, talvez te tratar com menos medicação, por menos tempo, enfim. Tá, eu fiz errado, eu comecei indo consultar com o clínico geral, porque como eu disse, eu não sabia o que eu tinha. E ninguém sabia também. Eu fui no clínico geral do posto, o cara me deu uma sacola de remédios, uma sacola para pressão, para depressão, para ansiedade, para... Por Deus que a sacola, era uma sacola de supermercado, eu fui embora com a sacola cheia. Quando o moço da farmácia do posto de saúde me deu aquela medicação toda, eu comecei a dar risada. Eu falei, é só isso, né? Tipo, né? Dá pra fazer uma sopa de remédio, dá pra se alimentar só de remédio, não precisava mais nada. Gente, pera aí que tô
um negócio me incomodando que eu tô sentado em cima aqui. Deixa eu tirar. Ombinga. Então, quando foi que eu descobri o que eu tinha? Eu segui com esse tratamento, eu tive pioras, oscilações, eu tive momentos de choro, porque o médico do SUS o clínico geral do SUS acabou me receitando anipitrilina, que eu não sei de onde que ele tirou que tratamento de ansiedade e pânico se resolve com anipitrilina. Eu acho que raríssimo é o médico ou psiquiatra que concordaria, mas foi um dos remédios que ele me deu, e eu ainda não sabia muito sobre medicação. Então eu tomei, um dos remédios foi a anipitrilina, e a anipitrilina me deixou muito pior. Eu fiquei, daí em vez de pânico, eu tive uma tristeza profunda, vontade de chorar e tal. Foi muito louco. Claro que faz parte dos efeitos colaterais, medicação controlada tem efeitos colaterais no início do tratamento. Posso fazer um vídeo falando mais sobre isso. Mas o grande start, quando eu realmente descobri o que eu tinha, ocorreu. Antes, deixa eu contar um caso. Aí, eu achava até nesse momento que o meu problema era cardíaco e não outra coisa, porque uma dos sintomas de quem tem isso é os picos de pressão, e eu sempre fui muito sedentário, meu trabalho geralmente foi sentado, eu nunca gostei muito de atividade física, então naturalmente o coração é um músculo e se você não exercita ele, ele perde resistência. Então eu tinha uma resistência menor no coração, então minha pressão subia muito fácil. Então, eu sempre achava que o problema era um problema cardíaco e não crise de pânico, crise de ansiedade. Então, eu já estava achando assim, tipo, que eu ia em qualquer momento ter um infarto ou qualquer momento eu ia ter que trocar de coração. Eu já me imaginava no centro cirúrgico fazendo um transplante de coração, né? E o médico falando, olha, deu tudo certo, colocamos outro coração em você, tá bacana e tal. Olha como a gente viaja. E daí, o que eu fiz? Eu procurei uma das melhores cardiologistas da cidade e fui me consultar com ela. Aqui na cidade que eu moro, Toledo, Paraná. Posso até falar o nome, doutora Maricélia, ela é muito conceituada aqui. E eu fui conversar com ela e na primeira consulta, assim, após um diálogo, ela olhou para mim e falou assim, olha, eu acho que você tem ansiedade. Nós vamos precisar investigar e tratar isso. Eu não sabia o que era um transtorno de ansiedade. Quando se falava em ansiedade, primeiro a ansiedade normal, que todo mundo tem no dia a dia. Eu não falei, mas eu pensei comigo, ansiedade tem você, não eu. Eu quase falei isso para a doutora. Pra você ver como é a negação, né? Igual eu falei no início, a gente acha que porque todo transtorno mental te tira do consciente, e não tira, né? Você pode ter um transtorno mental e estar consciente. Aliás, é muito mais comum você ter um transtorno mental e permanecer sobre um bom nível de consciência do que você ter um transtorno mental que te tire o nível de consciência. Claro que varia, enfim, você pode achar que está consciente e não está, mas, né, e foi muito engraçado. Hoje eu e a doutora rimos muito dessa primeira consulta, né, hoje quando a gente volta a se falar, eu continuo fazendo acompanhamento com ela, mas eu não tinha problema cardíaco e graças a Deus não desenvolvi nenhum, mesmo com os picos de pressão, e dela falou de ansiedade e tal, mexemos na medicação e tal, e nem uma semana depois, eu fui para um evento, na época eu era DJ, eu fui tocar num evento de som automotivo, que era uma coisa que eu fazia muito. E eu fui com um amigo meu que tinha uma caminhoneta vasculante com som, sabe? E ele falou, vamos junto comigo, você não tá bebendo, daí você dirige, que eu já não tava bebendo daí por causa dos remédios. Ele falou, daí você dirige pra mim e tal, e tem mais um amigo meu de Cascavel que também vai. Eu falei, beleza. Passamos em Cascavel, cidade próxima aqui, pegamos esse outro amigo. Eu já conhecia ele dos próprios eventos, ele também tinha uma caminhoneta vasculante com som muito bacana. Mas eu não sabia o que ele fazia da vida, né? E aí, chegamos no local do evento, sentamos para almoçar e tal, e por alguma razão a gente entrou nesse assunto. O meu amigo de Toledo citou alguma coisa sobre depressão, alguma coisa assim, de um parente dele. E eu acabei entrando no assunto do que estava acontecendo comigo, sem saber o que é que eu tinha. E esse amigo número 2, né, o amigo que era de Cascavel, estava sentado na minha frente, ele olhou e falou assim, olha, tudo indica que você tem transtorno de ansiedade e pânico. Eu falei, de onde que você tirou isso? Daí eu falei, peraí, como assim? Daí ele falou assim, que remédio você tá tomando? Daí eu falei o nome dos remédios dele. Eu não usaria essa medicação. Falou bem sério. Eu, o quê? Eu, o que você tá falando dele? Eu sou médico, psiquiatra. Daí eu comecei a rir. Daí eu falei, sim, você é médico, psiquiatra. Daí eu olhei pro meu amigo e falei, ele tá falando sério? Daí o cara, sim, ele tá falando sério. Deu. Mas eu ainda não acredito. Tipo, como assim você é um psiquiatra? Um psiquiatra aqui no evento de som automotivo, mano, com a caminhoneta vasculante.
Eu, não, você não é psiquiatra dele. Você quer ver meu CRM? Daí eu falei, eu quero, porque eu não tô acreditando. E o cara puxou do bolso e mostrou pra mim o CRM dele, que de psiquiatra e tal. E, tipo, eu fiquei em choque, porque ele não tinha falado qual era a profissão dele. O meu colega já sabia, mas eu não sabia qual era a profissão dele. Também não tinha perguntado e tal. E eu fiquei em choque. Eu falei, cara, é um psiquiatra na minha frente. E até então eu tinha todo aquele preconceito com o psiquiatra que muita gente tem, né? Como eu falei antes, né? Ah, psiquiatra trata louco, eu não sou louco e tal. E ele falou, olha, passa no meu consultório, assim, 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 assado, vamos conversar e tal. E aí eu fui começar a entender o que era o transtorno de ansiedade. Então, olha que eu resumi para vocês aqui, tá? Eu contei nem metade de toda a situação. E aí eu comecei o tratamento com psicoterapia, baseada no estilo cognitivo comportamental. Trocamos toda a medicação, tiramos a medicação que eu estava tomando e eu passei a tomar o Êxodos, que é o escitalopram, e o Ancitec. Naquele momento fez uma diferença enorme na minha vida. Quando eu tomei a primeira vez o remédio, cara, passou alguns instantes, a hora que eu senti o efeito, foi como se eu voltasse ao presente, foi como se eu voltasse a ver o sol brilhar. Como se, porque quando você é ansioso, e você nem sabe o que você é às vezes, mas quando você é muito ansioso, você acha que você está vendo as coisas, você acha que você está vendo o presente passar na sua frente, mas você não está, sua cabeça está sempre no futuro, sabe? Sempre no momento presente, você não vive o momento real ali, você faz tudo no automático, sabe? E aí, quando o remédio fez efeito pela primeira vez, gente, foi assim, tipo, como se eu descesse, sabe? Como se o espírito voltasse pro corpo e eu voltasse a enxergar o momento presente. Eu quase voltei pro consultório, porque o efeito foi tão assim impressionante. E eu não estou aqui recomendando remédio para ninguém, cada caso é um caso. Como eu disse, procure um especialista, procure um médico da área. Hoje eu não uso mais essa medicação, mas ainda faço uso de medicação, podemos falar mais sobre isso, enfim. Mas o primeiro passo é a autoaceitação. E se você está tendo crise de ansiedade, crise de pânico, tem sintomas parecidos com o que eu falei, e você não sabe o que fazer, você acha que vai morrer, você tem medo iminente, medo desproporcional, eu quero que você saiba que você não vai morrer, que não vai acontecer algo terrível, que isso é uma causa por um desequilíbrio químico do seu cérebro, que tem tratamento e que você vai ficar bem, acredite. Eu cheguei nos piores níveis das crises de pânico, eu cheguei a ouvir sons, eu cheguei a ter a sensação de que eu ia enlouquecer. Então, se você está passando por tudo isso e você acha que não tem solução sim. Procure um médico psiquiatra o mais rápido possível. Se você não tem condições de pagar, procure as clínicas populares, tipo, por exemplo, a Rede Acesso Saúde, que uma consulta com um psiquiatra vai custar menos da metade do que um particular. Faz uma vaquinha entre os amigos, conte para a família que você não está bem, e inicie seu tratamento. Não perca tempo, vai ficar tudo bem, você vai voltar a ter uma vida normal. Acredite nisso. Eu passei por tudo isso que eu estou relatando de forma muito intensa, durou meses, talvez anos, e hoje eu consigo levar uma vida normal. Então você também vai levar. Então confie que há solução, procure um especialista. Eu pretendo falar mais sobre esse assunto aqui no canal, até peço desculpa pelo vídeo ter ficado longo, mas já faz muito tempo que eu quero falar sobre esse assunto. Eu decidi como missão de vida, quando eu comecei a ficar bem após fazer esses tratamentos, eu decidi como missão de vida tentar amenizar e ajudar o sofrimento de quem passa por isso, porque, como já diz aquele ditado, é só quem passa para saber o que é. Realmente é terrível, realmente é horrível. A sensação do pânico, do desespero, da angústia, do medo da morte, do medo do perigo, ela te trava, ela te esgota, ela gera um cansaço físico, um cansaço emocional. Você se sente indisposto e a mente a milhão, o corpo indisposto e a mente a milhão. Eu sei como é tudo isso, e tudo isso é possível tratar, encontrar um ponto de equilíbrio e você seguir sua vida normal. Acredite. Beleza? Se você quer fazer perguntas sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários. Eu não sou especialista da área, mas eu passei a ser um estudioso do assunto no ramo de psicologia, de psiquiatria, de transtornos mentais, medicação. Eu não posso falar em nome de especialista aqui, de fato, não posso, porque eu não sou um especialista,
mas eu fiz anos e anos de psicoterapia, passei por 4 psiquiatras diferentes, e venho estudando esse tipo de transtorno mental e ajudando pessoas da forma que eu posso a lidar e superar essa situação. Então, se você quiser deixar alguma pergunta aqui no vídeo, pode deixar. Eu vou gravar mais vídeos falando sobre isso. Provavelmente as perguntas servirão de ideias para a gente gravar os próximos vídeos, tá? E espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Como eu disse, eu prometi para mim mesmo, eu fiz uma promessa que se eu melhorasse, eu procuraria ajudar pessoas a superarem essa situação, a aprenderem a lidar com isso e passarem por essa situação com menos sofrimento. Se esse vídeo ajudar uma pessoa, já cumpriu com a sua missão. Se ajudar mais, melhor. Tomara que ajude centenas. Tomara que ao final desse vídeo você se sinta mais em paz. Que esse vídeo tenha colaborado para você compreender o que está acontecendo com você e que não é o fim do mundo. Você não vai morrer, você não está enlouquecendo, e você vai ficar bem, eu garanto. Beleza? Obrigado por você que assistiu até aqui. Peço que se inscreva no canal. Se você tiver amigos passando por uma situação semelhante, encaminhe o vídeo para eles assistirem. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se inscreva no canal, dê like, enfim, vocês sabem os procedimentos. Se você gostou, se te ajudou, faça isso, dê like, compartilhe, se inscreva no canal, que isso vai ajudar com que também esse vídeo chegue para mais pessoas. Eu prometo trazer muito mais conteúdos. Quem sabe mais para frente eu trago um psiquiatra para a gente falar sobre isso. Hoje eu tenho amizade com psiquiatras, com psicólogos, então a gente pode trazer diversos especialistas para falar sobre isso no canal. Beleza? Fiquem com Deus. Como eu disse, qualquer dúvida, aqui nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.